Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título A Centralidade de Cristo, com base na Carta aos Hebreus. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações e compartilhe para os irmãos aí da sua igreja no grupo de WhatsApp. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 3 e traz o título No Tempo que se chama Hoje. E que tem um texto base em Hebreus, no capítulo 3, dos versículos 12 ao 19, o qual nós estaremos lendo aqui neste momento para a introdução da nossa lição. E o texto, ele nos diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de alertar sobre o perigo da incredulidade e a importância de preservar e também perseverar na fé em Cristo, inclusive aprendendo um exemplo negativo dos israelitas no deserto e buscando ter aí um testemunho vivo para as próximas gerações. Deste modo, essa lição ela vem evidenciar a superioridade de Jesus em sua relação aí ao legislador Moisés. Assim, ao término dessa lição, poderemos verificar a superioridade da vocação, da missão e da mediação de Jesus em relação a Moisés. Veremos também nessa lição a autoridade maior de Jesus em relação a Moisés e a superioridade do discurso de Jesus em relação ao de Moisés. Mas antes, no entanto, eu quero aí agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Quero aqui mandar em especial o meu abraço para Jean Correia, que é da Primeira Igreja Batista em Bandeirantes, no município de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Um abraço para o pastor Oliveira Granda. Meus cumprimentos agora vai para Valdeia Neves, da Segunda Igreja Batista em Casimiro de Abreu. Meu abraço também
para o pastor Francisco José. Meu abraço agora vai para Alexandra Casanova. Ela é da Terceira Igreja Batista em São Fidélis. Meu abraço também para o pastor Samuel Muri, daquela querida e amada igreja. Um abraço também vai para Aline Ferreira, que também aí tem nos acompanhado aqui pelo nosso canal. Lembrando sempre, quando você mandar o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e também qual igreja que você pertence. Na lição anterior, que estudamos na semana passada, nós refletimos que não devemos ser negligentes à tão grande salvação que nos foi alcançada por meio da obra de Jesus Cristo. Refletimos também que Cristo, ele é aquele que pode ter empatia pelo gênero humano, pois ele suportou as nossas dores e a nossa condição, mesmo ele sem pecar. Por fim, nós refletimos que nele, em Cristo, nós somos chamados à família de Deus e pertencentes ao seu reino celestial. Na lição desta semana, nós estaremos refletindo sobre a superioridade da obra de Cristo, sobre a antiga aliança, sobre o perigo também da incredulidade e sobre a importância de testemunhar a nossa fé para a geração seguinte. Por fim, nós estaremos mostrando também que a nossa peregrinação nesta vida não deve desencorajar a nossa fé em Jesus. Dessa maneira, entendemos que a antiga aliança apresenta Moisés como um tipo de apóstolo. Mas por que apóstolo? É porque ele foi um mensageiro também da parte de Deus, da aliança, com o povo de Israel e o seu irmão Arão, como sumo sacerdote do povo de Deus. Respectivamente, essa dispensação deu lugar a uma nova ordem e um novo concerto em que Cristo Jesus se apresentou como executor destes dois ofícios. Agora, ele é a própria mensagem na nova aliança e o sumo sacerdote perfeito. Essa verdade é que permeia toda essa nossa lição que estudaremos a partir de agora. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição e que traz o título Moisés e Jesus. Moisés e Jesus, que vai do versículo 1 até o 11 desse capítulo. Neste tópico, nós veremos que o autor da carta aos Hebreus dá início ao capítulo 3, trazendo um contraste entre Moisés e Cristo. Ele estava consciente da grande estima que os seus compatriotas eles tinham da figura de Moisés, o grande legislador hebreu. É importante observar que na introdução do capítulo 3, que é um complemento daquilo que já fora refletido no final do capítulo 2, segundo o qual, em Cristo, todos nós nos tornamos participantes da vocação celestial, de acordo com o versículo 1. Isto é, por meio da obra de Cristo, nós somos constituídos filhos de Deus e pertencentes ao seu reino. O autor da carta aos Hebreus, ele introduz aí um assunto importante neste terceiro capítulo, que é a importância de seguirmos firmes em obediência ao apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Em nenhum momento deste contraste, o autor ele deprecia a pessoa de Moisés, mas sempre a coloca como um homem fiel a Deus na execução da sua obra. Entretanto, mesmo tendo assumido a grande missão de conduzir o povo rumo à terra prometida, Moisés ele não poderia se equiparar a Jesus,
o autor da nossa fé. Evidentemente, estas duas expressões que vimos no início da lição, apóstolo e sumo sacerdote, não estão aqui por acaso, pois são elas que revelam um objetivo importante do autor da carta. As duas expressões mostram que Jesus, ele é o enviado, ou seja, um apóstolo de Deus para a nossa salvação. E a segunda expressão, o qual refletiremos mais profundamente nas lições posteriores, revela que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Isto é, ele é aquele que tanto nos revela o Pai, quanto aquele que nos conduz também até o Pai. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Moisés é visto como um administrador da casa, Jesus como o edificador dessa casa. Moisés é retratado como servo, Jesus como filho. Moisés foi enviado em uma missão terrena, Jesus numa missão celestial, que é eterna. Portanto, o autor ele exorta os nossos irmãos hebreus a considerar atentamente a grandiosidade e a fidelidade da obra de Jesus. Com efeito, o autor de Hebreus ele ilustra aí essa superioridade da missão de Jesus, comparando com o personagem mais importante do Antigo Testamento para os hebreus, que era Moisés. A tamanha importância deste fato deve à questão de que, através da ação dele, em obediência a Deus, que a antiga aliança fora estabelecida, de acordo com Êxodo 24:8. E vai aí aspergir o sangue sobre o povo no momento que anuncia que aquele era o sangue da aliança que o Senhor fez com os hebreus, de acordo com o que antes tinha anunciado. Assim, o autor quer nos mostrar que Moisés foi fiel à orientação do Senhor em obedecer à antiga aliança com o povo. Porém, Jesus é o mediador de uma aliança superior, porque justamente ele é o próprio Filho de Deus. Essa importante verdade é ilustrada pelo autor como a ideia de uma casa. Nessa casa, Moisés é como um bom mordomo, um servo fiel que obedece a todas as ordens do seu Senhor. E é um excelente administrador dos seus bens. Mas Jesus, ele é o próprio dono da casa. E por mais que Moisés fosse fiel e excelente em suas obras, ele nunca chegaria à autoridade do dono da casa, como é Jesus. Dessa maneira, o escritor de Hebreus, ele mostra que em Jesus nós encontramos uma vocação superior. O autor, ele introduz no capítulo 3, no verso 1 aí, como dissemos, até o verso 6, tomando como ponto de partida o que havia dito anteriormente. Jesus era o autor e mediador de nossa salvação, como bem retrata em Hebreus 2, do capítulo 14 até o 18. Tomando por base esse conhecimento, os seus leitores, a quem ele chama afetuosamente de irmãos santos, deveriam ficar atentos ao que seria dito agora a partir de Hebreus 3:1. Eles não eram apenas um povo nômade pelo deserto escaldante, à procura da terra prometida, mas eles eram herdeiros de uma vocação celestial. Bem, podemos aqui aprender uma lição importante sobre a fidelidade a Deus. A Bíblia, ela nos informa sobre a vida de Moisés e toda a sua fidelidade para com o Senhor.
mesmo com as limitações próprias da sua humanidade. Certamente, a fidelidade é uma prova inabalável da fé. De modo semelhante, ouvimos também histórias de fé dos irmãos próximos de nós e que antecederam a nossa vivência cristã, a nossa história. Assim como Moisés, eles também tinham as suas limitações inerentes à própria condição humana, mas viveram em fidelidade para com o Senhor. Agora é o nosso tempo para sermos fiéis em tudo na casa de Deus e deixarmos um legado para as gerações futuras. Eles deveriam se lembrar de quem os fez aptos e idôneos nessa vocação. Neste aspecto, os leitores de Hebreus não deveriam ter dúvida alguma de que Jesus, como aquele que os conduziria pelo deserto eterno, era em tudo superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo a Canaã terrena. Não havia dúvida de que Moisés havia sido um enviado de Deus em uma missão. Todavia, ele não foi o apóstolo da grande salvação. A missão de Moisés foi tirar o povo de dentro ali do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Mas a missão de Jesus é a de conduzir a igreja a Canaã celestial. A missão mosaica era daqui, ou seja, a Canaã terrestre. A missão de Jesus possuía uma vocação celestial. Cristo não foi apenas um enviado em uma missão, mas, acima de tudo, o apóstolo da nossa confissão. Alguém com autoridade na missão de nos conduzir ao destino eterno. E desta forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, que traz o título O Perigo da Incredulidade. O perigo da incredulidade, que está do versículo 12 até o 15 deste capítulo. Neste tópico veremos o apontamento do autor quanto à fidelidade ao plano salvífico de Deus para a humanidade. O livro de Hebreus, ele é conhecido também como Carta aos Hebreus. É considerado um sermão longo e que cita as escrituras e práticas israelitas e que tem como objetivo defender a fé cristã. E nesse sentido, ele vai definir Jesus Cristo como o Filho de Deus e digno da fé. Por outro lado, assim como já foi escrito que a fidelidade ao Senhor é uma evidência da fé que temos nele. A infidelidade é uma evidência da incredulidade. Ao apontar para o Antigo Testamento, o autor da carta, ele mostra o perigo de ver, mas não crer. Como diz, né? E viram por 40 anos as minhas obras. Registra ele em Hebreus 3:9. Erra quem pensa que só acredita quem vê. Parece que quem muito vê, menos às vezes acredita. Acaba ficando acostumado com o sobrenatural. Para algumas pessoas, o sobrenatural se naturaliza. É exatamente isso que aconteceu no deserto. E era especificamente isso que tinha acontecido com a comunidade dos primeiros leitores de Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, ele reconhece a importância de destacar essa verdade. E por isso, inspirado pelo Espírito Santo, faz menção ao Salmo 95, o verso 7 e também o 8, ao qual ele exorta que se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, nos mostrando
que, ao contrário daquele que no passado, recorrente, resistiram a Moisés e ao Senhor, nós devemos ser submissos e obedientes a Deus, depositando a nossa fé em Jesus. O autor cita então o Salmo 95, no verso 7 também ao 11, para trazer uma série de advertências. Se o povo de Deus no antigo pacto precisou ser exortado, maior exortação precisava os que tinham maiores promessas. Primeiramente, havia o perigo de ouvir e não atender. E ele registra isso em Hebreus 3, dos versículos 7 e o versículo 8. No passado, o povo de Deus tinha ouvido a mensagem divina, entendido, mas não atendido. O mesmo erro estava se repetindo. O Espírito Santo falando profeticamente pela boca do salmista advertia os leitores para que seus corações não se endurecessem. É um apelo atual também, porque o povo de Deus muitas vezes demonstra ser tardio para ouvir. Ademais, é muito interessante que o autor da carta aos Hebreus, ele destaque o tempo presente como uma forma de evidenciar para os irmãos o testemunho para a próxima geração dos cristãos, para nós hoje. No verso 12 do capítulo 3, ele exorta os irmãos a se animarem, no sentido de se fortalecerem espiritualmente, uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum deles tivesse endurecido pelo engano do pecado. Da mesma forma, nós, os que estamos agora, no tempo em que se chama hoje, devemos fortalecer uns aos outros, para também servirmos de testemunho para a próxima geração de cristãos. Bem, diante de tão grande responsabilidade, devemos nos perguntar: o que nós temos testemunhado? No tempo em que se chama hoje, para a próxima geração de cristãos. Não é incomum que algo tolerado por uma geração seja acolhido pela próxima geração. Erros, mais erros. Assim, é perigoso para a nossa geração tolerarmos o pecado, o erro, a mentira e, consequentemente, frieza e indiferença espiritual, pois certamente nós estaremos comunicando isso para a próxima geração. E essa, por sua vez, irá acolher esse estilo de vida. Portanto, seja um testemunho vivo da fé e perseverança para os seus filhos e netos, crianças e adolescentes da igreja. Isso posto, o autor da carta aos Hebreus ainda nos ensina que, por sermos participantes de Cristo, isso é, comprometidos pela fé com a sua obra detentora e também redentora da nossa salvação, e como a congregação dos santos, que é o seu corpo, nós somos instados a perseverar aos sofrimentos, assim como Cristo perseverou, dando testemunho disso a todos, guardando firme até o fim a confiança que desde o princípio eles tiveram, conforme registra em Hebreus 3:14. Quando aqui esteve, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai, em espírito e em verdade. Logo, o que o autor queria daqueles irmãos era que o Senhor continuasse sendo a centralidade do Evangelho, pois é a parte que nós devemos entender, porque é a partir da vida do Salvador que nós somos estimulados a priorizar o reino de Deus, a pessoa do Altíssimo
em todas as áreas da nossa vida, não permitindo que nada tome o seu lugar em nosso coração. Assim, nós podemos perceber aqui algo muito revelador sobre a carta. Não existe caminhada cristã sem os testes da fé. O Espírito Santo, ele fala conosco a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra de Deus deixa claro isso em João 16. Em Romanos também 8 e em Gálatas 5. Se formos indiferentes à sua voz, nossos corações se formarão cada vez mais duros, rebeldes, a ponto de se tornarem insensíveis à palavra de Deus ou aos apelos do Espírito Santo, que, como orienta aí o autor dos versos 7 e 8 de Hebreus, no capítulo 3. A verdade é viver em retidão. Já não serão prioridades as nossas se não obedecermos. Se assim não for, cada vez mais buscaremos prazer nos caminhos do mundo e não nos caminhos de Deus. Assim registra o verso 10. O Espírito Santo, ele nos adverte a cada dia, gritando em nossos ouvidos, que Deus não continuará a insistir conosco indefinitivamente se endurecermos os nossos corações por rebeldia. E ele deixa claro isso nos versos 7 até o 11. Existe um ponto do qual não há retorno. Assim escreve nos versos 10 até o 11. E o recado destacado pelo autor da carta é: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título: O deserto é a prova de fé. O deserto é a prova de fé. Está aí no versículos 16 até o 19. Neste tópico, poderemos refletir quanto à questão da nossa fé e onde ela está ancorada. Em nossa caminhada cristã, quantas vezes ouvimos: pare de sofrer, é tempo de vitória, você vai conquistar. Estas são frases de efeitos, bem conhecidas no meio evangélico. Nelas está aí presente a ideia do não sofrimento. Neste tópico nós veremos um resgate do ensino bíblico quanto ao valor do sofrimento por Cristo e da sua importância para o nosso crescimento espiritual. Para testar esta grande verdade, o autor ele relembra a peregrinação então do povo de Israel no deserto em direção à terra prometida. O Salmo 95, já mencionado aqui, que é a fundamentação para este capítulo 3 da carta aos Hebreus, é um convite à adoração ao Senhor em reconhecimento pelos seus atos poderosos, diferentemente da atitude rebelde e insubmissa da geração dos filhos de Israel que atravessaram o deserto. Deste modo, este Salmo 95, ele nos ensina uma lição importante. Se hoje, nesta geração, também ouvirmos a voz do Senhor, de forma alguma devemos ser como aqueles do passado, que colocaram Deus à prova. A essência dessa passagem é: vocês honram Moisés. Não esqueçam que seus pais também honraram. E no início o seguiram, e com ele foram receptores do favor divino. Mas seus pais se afastaram de Moisés. Ao se afastar dele, estavam se afastando de Deus. Por isso Deus os rejeitou. E os seus ossos foram espalhados no deserto. Aqueles que iniciaram a sua caminhada para Canaã nunca chegaram ao seu destino.
Agora vocês estão correndo o risco de repetir o pecado deles. Vocês seguiram a Jesus, mas agora são tentados a rebelar-se. Se o fizerem, estarão rejeitando a Deus, e Deus também os rejeitará seu lugar na casa de Cristo e será perdido. De fato, o povo de Israel que saiu do Egito sucumbiu na rebeldia e na insubmissão. Por essa razão, eles peregrinaram por 40 anos no deserto até que todos perecessem, exceto Josué e Calebe. Os julgamentos de Deus não são caprichosos. Ele estava indignado, não com os inocentes, mas com os culpados. O deserto foi a prova da fé daquele povo, e eles foram reprovados. A conclusão do Salmo 95 é uma promessa do Senhor, segundo a qual aquela geração jamais entraria em seu descanso. Isso é, na terra prometida. Um triste fim para um povo que experimentou tantos milagres. Da mesma forma, ainda hoje, a nossa fé é provada nos desertos da vida. A nossa existência neste mundo é como uma peregrinação. E somos tentados recorrentemente a murmurar contra Deus e a não crermos em suas promessas. É verdade que muitos abandonam a fé e perecem no deserto. Mas para nós, o povo de Deus, o deserto é um lugar passageiro. Quando ele passar, entraremos para sempre no descanso de Deus. Não deixaremos, portanto, que a incredulidade ela tome posse do nosso coração no tempo em que se chama hoje. E neste caminhar chegamos à conclusão desta quarta lição, deste quarto trimestre da revista Palavra e Vida. Podemos tirar aqui duas conclusões. Uma é que descrença e desobediência são, na verdade, dois lados da mesma moeda. A outra é que o autor aos Hebreus está traçando uma analogia dupla da história israelita. Em parte, ele está mostrando o perigo e a possibilidade de não alcançar a vida eterna em Cristo por causa da negação à ação do Espírito Santo. Mas ele também percebe na terra de Canaã um tipo deste descanso e segurança espiritual, que é o chamado de Deus para eles em Cristo Jesus. A recusa no Cades Barneia, como aconteceu lá no passado, será tão desastrosa quanto a recusa dos seus antepassados, na verdade, infinitamente maior, que é a negação da ação do Espírito Santo. Da mesma forma que a terra de Canaã era um tipo de descanso espiritual, assim a morte física no deserto era um tipo de morte espiritual. E em relação a esse perigo maior, não chegar à sua Canaã, pelo mesmo tipo de descrença que os antigos israelitas não alcançaram a deles. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo autor da lição. Você consegue lembrar de alguma experiência extraordinária de fé em sua igreja que os irmãos da geração passada experimentaram? Como essa experiência te encoraja na fé? Olha, irmãos, não podemos esquecer dos nossos irmãos do passado que construíram a nossa igreja, que fundaram
a nossa igreja aí no seu bairro, na sua cidade, e que servem para nós de referência na fé em Cristo Jesus, como eles trabalharam no passado. A segunda questão: você considera a sua geração fiel ao Senhor? Qual seria o maior legado espiritual da sua geração para a próxima geração? Devemos refletir muito mesmo quanto a esta questão, visto que, ao olharmos para o passado e com referência à fé em Jesus, nos comprometemos com a geração que virá e a geração que continuará a difundir o Evangelho de Cristo. A terceira reflexão: qual a sua primeira reação quanto aos sofrimentos da vida eles te alcançarem? Você busca socorro em Deus e confia em suas promessas, ou manifesta uma atitude de murmuração? Discuta essa questão aí com os seus irmãos na classe do estudo dessa lição, na classe da Escola Bíblica Dominical da sua igreja, para o crescimento aí da sua fé e da fé dos irmãos. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione aí o sino das notificações e compartilhe aí na sua igreja, no WhatsApp dos seus irmãos, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 4, com o título Um Repouso para o Povo de Deus. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém? Confira os preletores das plenárias das noites da Conferência Global Multiplique 2024. O pastor Pascoal Piragini Júnior é presidente da Convenção Batista Brasileira e estará conosco falando sobre o tema Palavra Viva, transformando vidas hoje. Ele trará uma reflexão sobre como os ensinamentos de Cristo continuam a transformar vidas no contexto atual. O pastor Luiz Roberto Silvado é pastor da Igreja Batista do Bacaxiri e falará sobre o tema Afirmando-se em Tempos de Incerteza. Ele nos desafiará a construir uma fé sólida e inabalável em meio às incertezas do mundo moderno. Você tem coragem para defender a sua fé e a verdade? O pastor Fernando Brandão falará sobre este tema, nos incentivando a defender os princípios e valores do Evangelho em um mundo que cada vez mais se opõe à verdade de Cristo. Quer ouvir essas pregações e muito mais? Viva a Conferência Multiplique junto com a gente. De 11 a 14 de novembro, em Águas de Lindóia, São Paulo. Faça a sua inscrição